Primeiramente quero agradecer à igreja geral, dizer que o nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus é tão bom. Como os irmãos sabem, que eu fiquei acho que 2 semanas fora dessa igreja e eu fui para Brasília para poder ir regular algumas situações da documentação, mas tudo foi bom, graças a Deus, né? Deus, ele me ajudou bastante. E eu já consegui resolver os problemas, ou seja, a questão da documentação. E também consegui viajar para Minas Gerais também. E em casa de um casal missionário também foi uma bênção. E assim também estou ao regresso nesta cidade, nesta igreja. E hoje estamos aqui juntamente com os irmãos. E eu também agradeço essa oportunidade que Deus me concedeu, né? Para podermos compartilharmos a palavra do Senhor e meditarmos nesta manhã. E sendo assim, eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Colossenses capítulo 3. Estaremos meditando aí a palavra do Senhor do versículo 12 até no versículo 17. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 até então no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de estranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. No versículo 17 e último: E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, mais uma vez, queremos te agradecermos por esta palavra que o Senhor nos concedeu nesta manhã. Que o Senhor envie sobre o seu Espírito Santo sobre nós, que possamos meditarmos esta palavra, que possamos colocar em prática, Senhor Jesus Cristo. Que Deus que venha falar com a sua igreja através da tua palavra, Senhor Jesus Cristo. E todos nós também estaremos agradecendo por compreender as suas santas escrituras, Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o tema deste nosso texto que nós acabamos de ler é vivendo uma vida cristã. Vivendo uma vida cristã. Como que nós podemos entender isto? Dizer que antes de nós conhecermos esta maravilhosa palavra, antes de nós conhecermos Deus, nós estávamos longe de Deus. Os nossos pensamentos, todo o nosso corpo, os nossos lábios, a forma de falar, a forma de amar uns aos outros era totalmente diferente. E nós não tínhamos de amor uns pelos outros, mas pela misericórdia do próprio Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos tirou do império das trevas
Ele nos tirou dos maus caminhos e Ele nos trouxe diante do Pai, que é o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que, quando nós aceitamos a Cristo como o nosso Salvador, há uma transformação, há uma mudança, esta mudança não simplesmente teoricamente falar, a esta mudança não simplesmente teoricamente, mas sim colocar ela em prática. E como que nós podemos colocar ela em prática? Buscando ao Senhor, buscando o Espírito Santo, porque nós sozinhos não somos nada sem Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, a preocupação dele era mostrar que aquela igreja que estava em Colosso, embora que eles conheciam a palavra de Deus, embora que eles conheciam tudo, eles tinham tempo de aprender com Epáfra, a igreja de Colosso, os irmãos precisavam viver uma vida cristã. E como que nós podemos então viver uma vida cristã? O apóstolo Paulo, ele escreve no versículo 12, dizendo, olha, nós somos eleitos, somos povos eleitos. Uma vez que nós somos povos eleitos, um povo que foi chamado, nós precisamos ter algumas qualidades, algumas qualificações que vai ou seja, quando as pessoas nos olhar, nos ver, dizer que realmente aquela pessoa é crente, aquela pessoa é servo do Senhor, aquela pessoa foi chamado por Deus. Por isso que ele no versículo 12 fala sobre os eleitos. Não simplesmente vocês também são eleitos, mas também vocês são quem? São amados irmãos. Então, nesse versículo que nós podemos entender é que a pessoa que foi chamada por Deus, a pessoa que foi vocacionada por Deus, primeiro ele foi chamado por Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala revestivos. No versículo 12, revestivos, pois, como eleito de Deus. Não simplesmente também nós fomos revestidos, não simplesmente nós conhecemos a esse Deus, mas também nós somos santos, porque nós fomos santificados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que a salvação, ela é um processo. Por que a salvação é um processo? Porque no princípio nós olhamos que é a regeneração, o arrependimento e depois fé. Como que você vai explicar o seu processo da salvação se você nunca experimentou, nunca teve o arrependimento? E o arrependimento é o abandono do pecado. O arrependimento é abandonar aquela vida que você tinha antigamente antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Como que você vai explicar a sua salvação? Como que você vai explicar a sua experiência diante de Deus se você nunca se arrependeu? O arrependimento, depois do arrependimento, é fé. Depois de fé, nós encontramos o processo, então, da santificação. Porque nós somos santos. Porque aquele que nos chamou, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos chamou, que é o próprio Deus, Ele é santo. E nós também devemos compreender isso, que nós somos santos. Porque nós fomos santificados juntamente com Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala dos eleitos. Não simplesmente também nós fomos chamados, não simplesmente também nós somos vocacionados, mas também nós somos santos. E o próprio apóstolo Paulo, se nós seguimos as suas cartas, vamos encontrar quando ele vai explicar que nós somos quê? O corpo. Somos o templo do Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo, aí não há sujeira. E nós, como que está a nossa vida espiritualmente? Será que estamos a viver num caminho que agrada a Deus? Será que nós estamos a viver uma vida que demonstra que eu sou crente? Como que nós estamos a viver? O apóstolo Paulo, ele estava combatendo algumas heresias que estavam dentro da igreja. Ele estava
combatendo com alguns pecados que estavam dentro da igreja. E ele falou: olha, embora que vocês conheçam a esse Deus que vocês estão a servir, vocês precisam se revestir, porque vocês são eleitos, foram chamados, são santos. Por isso que ele fala que vocês são santos, porque nós fomos santificados juntamente com Cristo. Porque nós fomos santificados juntamente com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo. Jesus Cristo não teve pecado, foi um homem perfeito. Por isso que a perfeição do Senhor Jesus Cristo está também em nós. Por isso que nós somos santos. E ele vai falar algumas qualidades, embora que então, uma vez que vocês são santos, vocês são povos que foram escolhidos, mas também ele traz alguns frutos do Espírito Santo que nós podemos encontrar em Gálatas capítulo 5, 22. Ele começa a trazer alguns frutos, ou seja, as pessoas que foram chamados, as pessoas que foram eleitos, essas pessoas têm as qualidades. Quais são as qualidades? Essas pessoas são misericordiosos. Essas pessoas são humildes. Essas pessoas são longânimos. Têm as qualidades. Será que nós temos essas qualidades? Será que nós compreendemos esses frutos do Espírito Santo? Será que nós buscamos? Será que nós identificamos se nós temos ou não? A pessoa que é humilde, porque Jesus Cristo fala, Mateus, se nós olharmos Mateus capítulo 11, quando ele convida, vinde a mim a todos que estão cansados, que eu sou manso e humilde. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo a sermos mais humildes, a sermos como uma criança, mais humilde. Também que sejamos também longânimos, pacientes, uns pelos outros. Será que nós temos paciência uns pelos outros? Por quê? No versículo 13 ele explica dizendo: olha, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus queridos irmãos, precisamos ser pacientes. A pessoa que tem esses frutos, ele é paciente, ele é longânimo, ele é manso. Não é aquela pessoa quando alguém se levanta e ele também se levanta. Não. É uma pessoa que ouve, que entende que, epa, depois vai se aproximar com a pessoa, vai conversar. Por isso que nós devemos ser mansos e sermos humildes. Isso é muito importante. Se existe dentro da igreja, há uma separação, porque as pessoas não são mansas e não são pacientes. Alguém falou e o outro também quer se levantar. Por isso que nós devemos aprender. Porque no versículo 13, o apóstolo Paulo fala de suportar uns pelos outros. Suportai uns pelos outros e perdoai também. No amor tudo suporta-se, tudo crê. Queridos irmãos, precisamos entender isto. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. No seminário, vou contar um acontecimento que houve no seminário. No seminário, houve um caso onde o aluno ele não quis perdoar o seu colega. E ele falou: olha, esse assunto vou levar para a delegacia. Aí o pastor foi sentar. Aqui, não. Somos crentes. E ele falou: não. Vou para a delegacia, vou para a polícia. O pastor falou assim: escolhe duas coisas. Ou você sai do seminário, ou você fica. E a gente que vive no seminário, nós aprendemos a paciência.
Porque nós vivemos num contexto totalmente diferente. Pessoas de outros países. Mas nós aprendemos que a paciência e sermos mais humildes. E sermos mais humanos. Por isso que o pastor falou o seguinte: se você vai para a delegacia, então você arruma as suas coisas, porque você aqui está sendo moldado. E isso também que você está vendo aqui, você vai ver na sua igreja. Você vai levar um membro da igreja, vai queixar na polícia, vai levar para a delegacia? Não. Então tem que ter paciência. E nós também precisamos entender isso. Que nós devemos entender isso, perdoar os nossos amigos, irmãos, para que eles que entendam que realmente nós somos crentes. É difícil, é. É difícil. Mas nós precisamos suportar, apanhar e ficar caladinho. Orar pelaquela pessoa. Ir conversar com a pessoa tranquilamente. Precisamos mostrar essa atitude. Por isso que o que estava acontecendo em Colossos é que os irmãos, havia queixa entre eles. Cada um queria julgar o outro. O apóstolo fala: não. Se vocês tiveram queixa, então conversa entre vocês. Isso termina por aí. É assim também como a igreja. Tem coisas que dá para resolver. Tem coisas... não, a gente pode resolver daqui mesmo. Por que tudo isso aí? No mesmo versículo diz o seguinte: porque Cristo vos perdoou. Porque o amor nós aprendemos em Cristo Jesus. Porque Ele nos perdoou. Ele pagou o que a gente nem merecíamos. E hoje estamos aqui, alegres, felizes. Hoje estamos aqui, cultuando a Deus. Hoje estamos aqui, conhecendo mais as maravilhas do próprio Deus. Por isso que, meus queridos irmãos, no versículo 14, o apóstolo Paulo continua dizendo: olha, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Por que o apóstolo Paulo, a preocupação é vestir, vestir-vos? Queridos irmãos, significa em poucas palavras, antigamente, como eu falei na minha introdução, a gente tinha uma capa totalmente marchada. Tínhamos um casaco totalmente marchado. A gente fazia o que nós queríamos. Os nossos pensamentos totalmente eram pecaminosos totalmente. E os nossos lábios, a nossa forma de falar, a nossa forma de nos expressar. Mas o apóstolo Paulo fala: não. Agora vocês não são, ou seja, não estão com o antigo homem, com o velho homem. Vocês estão com o novo homem. Agora vocês já creram na palavra do Senhor. Então, vocês precisam se revestir, precisam colocar uma nova capa. Precisam colocar uma nova capa. Revestido de quê? De amor. Além de amor, e a paz. O versículo 15 diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também foste chamado, é um corpo. Dominem vossos corações e sede agradecido. Meus queridos irmãos, sendo nós a igreja, precisamos colocar uma capa. Precisamos nos fortificar cada vez mais. Precisamos abandonar tudo aquilo ali, o velho homem. Porque Cristo habita em nós. Porque nós estamos na luz. Não estamos nas trevas. Uma vez que nós estamos na luz, precisamos então vestirmos toda a armadura de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Precisamos vestir o quê? A toda a armadura. A couraça. Precisamos nos revestir. Por quê? A batalha é tão grande. A batalha é tão grande, então precisamos nos revestir. O apóstolo Paulo continua dizendo: olha, depois de tudo, depois de compreender o amor de Deus,
suportando uns pelos outros. Sejam agradecidos. Agradeçam ao nosso bondoso Deus. No versículo 16 ele diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns pelos outros, com salmos, hinos, cântico espiritual, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos irmãos, a oração do apóstolo Paulo, se nós olharmos no capítulo 1, ele fala: por esta razão, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, para que sejais cheios de conhecimento, cheios da sabedoria, cheios da inteligência espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele continua: olha, a palavra de Cristo que habita entre vós, esta palavra que vocês estão sendo ensinados, esta palavra que está sendo ensinado, que venha crescer, que vocês que venham a ter a sabedoria. Para o quê? Para que vocês também consigam ensinar a essas pessoas que são fracos na fé, a essas pessoas que ainda não compreenderam o mistério de Deus, que venham ensinar, porque a essas pessoas talvez que fazem esse tipo de coisas, talvez não compreenderam, não entenderam. Então vocês que buscam o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, que venham o quê? Compreender e ensinar. E ele continua: ensinando-vos, admoestando-vos uns pelos outros, isso, com salmos, hinos, cântico espiritual, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E ele continua: quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Meus queridos irmãos, seja no louvor, seja no ensino, o que a gente aprende é para toda a honra e a glória do Senhor Jesus. Se você canta, você não canta para o homem, você canta para Deus, você canta para o Senhor. Por isso que ninguém pode vir se gloriar pelo seu próprio conhecimento. Ninguém pode vir se gloriar porque você canta bem. Por quê? Porque tudo isso é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, não é para o homem. Por isso que quando a sua inteligência, quando você é inteligente, algumas pessoas quando são inteligentes viram arrogantes, não são mais humildes. Não, eu sei. Mas a palavra do Senhor e a oração do apóstolo Paulo, o capítulo 1 o mesmo livro, ele pensa aos Colossos: que sejais cheios de conhecimento, da sabedoria, da inteligência espiritual, para que eles possam conhecer melhor a Deus. E no versículo 16 ele continua dizendo: olha, a palavra de Cristo habita em vós. Esta palavra que venha a crescer em toda sabedoria. Porque, para quê? Para que vocês consigam ensinar. Além disso também, o louvor também, ele fala aqui, o louvor. O louvor. Cântico espiritual, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E ele continua no versículo 17. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E tudo que a gente vai fazer é para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Não é para o homem, não é para o pastor. E quando você tem o seu conhecimento, é para a igreja que venha a ser edificada. Que o nome do Senhor seja conhecido. Que venha a ser conhecido. Por isso que, meus queridos irmãos, a igreja precisa compreender isto. Que o que Deus nos deu, o conhecimento que Deus nos deu, é um conhecimento para quem?
para Ele, para que possamos brilhar no meio dEle. Por isso que precisamos compreender todas estas coisas. Porque antigamente nós estávamos longe de Deus e Ele nos trouxe novamente. E nós estamos juntamente com Ele. Por isso que o mais importante não naquilo que nós fizemos para Deus. O mais importante não naquilo que você faz aqui, canta. Mas o mais importante é porque você compreendeste o Evangelho. O mais importante é porque você compreendeste o amor de Cristo. Se você faz alguma coisa, porque você compreendeste o amor de Cristo. Se você consegue perdoar uns pelos outros, porque você compreendeste o amor de Cristo. Porque você compreendeu o perdão do Senhor Jesus Cristo. Por isso que, nesta manhã, nós precisamos, como que nós podemos, vivendo uma vida cristã, como que nós podemos edificar a nossa sociedade? Ou seja, que a nossa sociedade que venha edificada. Como que nós podemos já mostrar a nossa vida diante de Deus na sociedade, no nosso trabalho. Não simplesmente aqui na igreja. Não simplesmente talvez aqui onde nós estamos. Mas nós precisamos de espalhar este amor. De espalhar esse perdão. Para que as pessoas te olhem. Aquele, graças a Deus. Lá no seminário tem um jovem chamado Vitor. Ele é boliviano. Do jeito que ele é, as pessoas ele é chamado como o padre. Por que as pessoas chamam de padre? Sabe, imagina uma pessoa paciente. Imagina uma pessoa que não quer confusão. Parece que, acho que quando nós brincamos, eu falo, você é santo, sabe? É uma pessoa que não quer confusão. As pessoas tentam provocar, mas ele está no canto. E ele sabe conversar. E ele sabe ajudar. E eu fico assim. Eu falo assim para ele. Você está dormindo muito, deveria acordar mais. Porque no seminário, se você também dormir, vira confusão. Ou seja, as pessoas vão te dominar. Mas eu acabei de compreender que nós precisamos ser mais pacientes. Mais humildes. Sabe, no seminário, você vive num contexto totalmente diferente, que você cada vez mais acorda e fica frustrado. E você quando acorda fala, o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer hoje? Mas tudo isso, sabe por quê? Porque no ministério vamos encontrar a mesma coisa. Pessoas são totalmente diferentes. E nós somos ensinados a perdoar uns pelos outros. A confiar mais em Deus. A buscar mais em Deus. A orar mais. O seminário te coloca você a orar mais. Por quê? Porque não é fácil. E se você tentar devolver, ou seja, se você tentar se defender, é ao contrário, você pega a disciplina. E você tem que mesmo aprender mesmo. Dizer assim, meu Deus, me ajude nesse lugar. E isso também é a mesma coisa dentro da igreja. Você vai encontrar todo tipo de pessoa, todo tipo de comportamento. E a igreja precisa entender isso, que nós estamos dentro da igreja, diferentes pessoas e diferentes estados, cada um com seus costumes, mas precisamos vivermos em unidade. Precisamos viver em unidade. Porque aquele que nos salvou, aquele que nos trouxe, que é mais maior. Porque o nosso foco é estarmos com Cristo Jesus. Porque o nosso foco é um dia estarmos com o Cristo Jesus lá no céu. Por isso que suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns pelos outros. Meus queridos irmãos, precisamos compreender isto. Precisamos compreender isto. Para que nós então, o nosso Deus, que seja mais glorificado. Que as pessoas entendam, olha, no meio de muitas diversidades, mas a palavra está sendo pregada.
mas pessoas estão a viver em harmonia, em comunhão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, a mensagem que eu tinha preparado é esta. Como que nós podemos viver uma vida cristã? Como que nós podemos caminhar juntamente e dizer, olha, vamos caminhar juntamente, como que nós podemos fazer? Mas não se esqueça que você foste eleito antes da fundação do mundo. Não se esqueça que você foste chamado por Deus. Não se esqueça que você é santo. Não se esqueça disso. Que você foste chamado por Deus. Cujo esse Deus que você está servindo, então coloque tudo o que nós temos aprendido, devemos colocar ela em prática. Que o nosso Deus seja glorificado, que o nosso Senhor Jesus seja engrandecido. Que Deus continue vos abençoando. Muito obrigado.